Regravação de BIOS, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre isso. É um procedimento muito delicado, de certa forma até comum dentro da nossa área técnica, mas você precisa ter muita ciência e muita certeza, você tem que saber de fato o que você está fazendo, porque se algum problema acontecer durante o processo de regravação de uma BIOS, você pode perder o seu computador ou o computador do seu cliente. Eu criei uma listinha do que eu acho bacana alertar vocês, então se você quer saber as orientações que eu tenho para passar sobre a regravação de BIOS e o que eu acho e penso na hora de realizar e quando realizar esse procedimento, fica aí que esse é o conteúdo do vídeo de hoje. E aí galera, Alisson Rocha aqui de volta. Vamos falar hoje sobre regravação de BIOS. Como vocês viram aí num vídeo que eu tava até um pouco meio alterado, eu acabei expondo para vocês um problema que aconteceu no computador de uma cliente minha. Infelizmente não teve o que fazer, ela acabou perdendo um notebook maravilhoso, inclusive eu tenho um desse, que é um Acer Nitro, que é uma série gamer especial da Acer, né? É um computador sensacional. Tem alguns probleminhas crônicos, mas assim, o que aconteceu ali foi uma fatalidade e um erro profissional muito grave, que foi justamente a gravação de BIOS que foi realizada de uma forma, ao meu ver, totalmente inconsequente. Então, já pensando nesse assunto, né, uma parte 2 daquele problema que eu trouxe para vocês, eu quero comentar aqui o que eu penso e como que eu pratico a regravação de BIOS e o que eu tenho para alertar para vocês, beleza? Gente, uma regravação de BIOS, ela afeta totalmente a forma de funcionamento da sua placa-mãe. Porque concorda que a sua placa-mãe é ela que, né, recebe a conexão, ela recebe todos os outros periféricos e todos os outros hardwares e através dela, com o seu circuito e toda a sua fazenda de componentes eletrônicos, ela que vai gerenciar e fazer o excelente funcionamento de tudo? Pois é, existe um software que realiza esse gerenciamento, né? E que faz a identificação de todos os itens que são conectados na sua placa-mãe. Inclusive é o setup do seu computador. Se for um notebook, quando você estiver ligando ele, né, aperta a tecla F2 ou a tecla Del, que seria o Delete, ou no seu desktop aperta a tecla Delete. Você vai entrar numa área de um software que é o setup da sua placa-mãe. E ali você consegue alterar todo o comportamento de como que a placa-mãe vai funcionar e como que ela vai gerir, né, e realizar a leitura, a execução de alguns hardwares, de algumas peças ali, né, que você consegue alterar nesse setup. Então a regravação de BIOS, ela afeta todo esse sistema da sua placa-mãe. E de fato, se uma regravação de BIOS ela não for executada da maneira correta, ou se houver algum problema, algum imprevisto no meio, durante a execução de uma gravação de BIOS, você pode perder o seu computador, você pode perder a sua placa-mãe. Então eu, Alisson, eu trato esse procedimento, eu já fiz algumas vezes, confesso que eu não gosto de fazer, mas isso é uma opinião minha, tá? Tem técnicos aí que, faz gravação de BIOS de olho fechado. Beleza, eu tenho algumas ressalvas sobre esse procedimento. Para mim, inclusive, é um dos tópicos da lista, então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto para a lista. Eu acho que a regravação de BIOS, ela só deve ser realizada em momentos extremos, tá? Quais momentos extremos, por exemplo? Primeiro, aquele tipo de notebook que já foi tentado de um tudo, né? Já foi realizado inúmeros testes, substituição de peça, o notebook ele carrega energia, mas não dá vídeo, ou, né, por exemplo, o computador morreu do nada, ele simplesmente não liga mais, não importa se é desktop ou notebook. Aí eu acredito que sim, a regravação de BIOS, ao meu ver, ela é um procedimento que você realiza em momentos extremos, onde praticamente já foi quase que perdido o seu equipamento. É o último suspiro, é a última alternativa para você ver se a máquina, tipo assim, tem alguma salvação ou não. Então você entra com regravação de BIOS, porque aí justamente você renova todo o sistema de funcionamento da sua placa-mãe e aí sim você pode ressuscitar esse computador. E nossa, eu já tive ali praticamente umas 4 situações de notebooks que chegaram para mim
simplesmente sem condição nenhuma mais de você fazer teste, porque tudo que tinha para fazer já tinha feito, passou até na mão de outros profissionais. Eu fiz a regravação e a máquina funcionou, né? Então, por exemplo, eu com esse procedimento eu penso dessa forma. Uma outra situação que também é um caso extremo para a galera gamer aí, existe uma série de placas-mães, principalmente da ASUS, de várias marcas, mas da ASUS, né? Que ela até tem a condição de receber os novos processadores Ryzen que foram lançados. Então, houve aí uma demanda muito grande de atualização de BIOS dessas placas-mães para poder realizar, né, a execução correta e poder usufruir de tudo que aquele novo processador Ryzen tinha para entregar. Então, nesse caso, uma atualização de BIOS ela é válida, porque você atualiza todo o seu sistema de hardware e aí você pode realizar um upgrade de processamento muito melhor para o seu equipamento, né? Então, muita gente utiliza, por exemplo, computadores gamers para trabalhar, renderização, arquitetura, desenvolvimento de jogos, etc. Então, de fato, nessa situação, é um motivo que vale a pena e que é necessário realizar uma regravação de BIOS. Então você reatualiza todo o sistema da sua placa-mãe e você pode continuar, né, realizando upgrades de novos equipamentos que forem surgindo, né, e que é compatível, né, com a tua placa-mãe, por exemplo. Então, nesse tipo de situação, eu acho super válido realizar a regravação de BIOS do seu computador. Caso contrário, não acho, tá? É um procedimento que, como eu falei, é muito delicado e você corre um risco muito grande, então eu acho que não vale a pena, por qualquer coisa, você sair realizando regravação de BIOS, não. Uma hora você vai ter um problemão, tá? E o que eu tenho para aconselhar para vocês, então? Vamos lá. Eu até separei aqui, deixa eu até pegar aqui alguns pendrives. O primeiro item que eu tenho para falar para vocês, que na hora que você for realizar a regravação de BIOS, né, geralmente isso é feito via boot, né, você coloca ali todo o software necessário num pendrive. Utilize pendrives de qualidade. Eu sei que tem um monte de gente falando isso no YouTube, mas de repente você que está aqui no meu canal, que está me assistindo agora, nunca se deparou com esse procedimento. Às vezes você até assistiu, inclusive aconselho que você assista. Eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo do problemão que eu peguei com esse notebook, né, desse vídeo que já está postado aí. Então, assim, se você não tem a mínima noção, tá aqui, né, no meu vídeo, vou deixar isso listado para você, para já entender um pouco mais sobre isso. Regravação de BIOS, você tem que utilizar uma unidade, um pendrive de qualidade. Eu tenho uma aqui que eu comprei, né, da Kingston, ele é original Kingston, tá? Um pendrive de 16 GB, e é esse carinha que eu utilizo aqui para fazer regravação de BIOS. Tá? Desktop, notebook, não importa. É um pendrive de qualidade, é um pendrive original. Então ele não é esses pendrives, por exemplo, igual esse daqui que é um multilaser que você compra em papelaria escolar, né, de material escolar. Isso aqui não tem, nossa, segurança nenhuma para execução de um procedimento tão importante quanto esse. Ou, por exemplo, esses pendrivezinhos aqui, ó, SanDisk também, é tudo pendrive chinês, ó. Esse outro aqui também, ó. Pelo amor de Deus, galera, vocês não inventam de fazer regravação de BIOS com esses tipos de pendrive aqui. Então, se você, por exemplo, tem um computador, e de repente você pode até ter que comprar um computador baratinho só para você praticar e ver o que você, né, consegue fazer. Porque se der problema, beleza. É um computador que já era próprio para isso. Mas assim, compra um computadorzinho aí, compra um pendrive de qualidade, vê o modelo certinho da placa-mãe, faz a regravação de BIOS para você começar a entender. Se for o caso, tem um monte de... Eu vou tentar gravar também, tá? Se surgir alguma demanda aqui de regravação de BIOS, eu quero gravar isso para vocês. Mas tem um monte de outros canais aí de parceiros aí da nossa comunidade técnica no YouTube que postaram o procedimento de regravação de BIOS. Então você pode começar assistindo por esse conteúdo aí também, né? Para você começar a entender e aprender sobre. Então isso aqui eu acho que é o pilar dos itens que você tem que levar em consideração e você tem que fazer da maneira correta. É utilizar equipamento de qualidade, porque como eu falei, se der algum problema durante o processo, você pode ter um problemão aí, senão até perder o seu componente, perder o seu computador aí, sua placa-mãe. Então tem que tomar cuidado com isso. Compre um pendrive confiável e original para realizar esse procedimento. Fechou? Esse daqui meu, por exemplo, é só para isso.
Eu tenho outros pendrives, inclusive no vídeo que eu apresentei ferramentas, né, para você que está começando na manutenção. Eu tenho outros pendrives para outras finalidades, mas falou gravação de BIOS, esse carinha aqui ele é o único que eu tenho para fazer isso, fechou? Já puxando então o problema apresentado naquele outro vídeo que eu coloquei para vocês do problema desse notebook, desse Acer Nitro, só realize a regravação de BIOS conforme eu falei no começo. Quando você tem certeza absoluta que tudo que você poderia fazer antes para tentar solucionar o problema foi feito. Você fez tudo que você tinha que fazer, você foi para a web, você conversou até com outros técnicos, outros parceiros de profissão, fórum, YouTube e tal, você fez teste, nossa, você tá já dias ali em cima do computador e nada, o computador não faz nem cosquinha, né, perante os trabalhos e os testes que você está aplicando ali nele. Beleza, então aí é o momento de você fazer uma regravação de BIOS, tá? Faça isso com toda certeza. Se na menor hipótese você tiver uma outra coisa, uma outra alternativa de teste que você possa fazer, faça. Outro detalhe também, às vezes quando você entra lá no site do fabricante da placa-mãe do seu computador, tem lá as atualizações, os drivers, né, atualização de driver, e tem lá a atualização de BIOS, que você pode realizar o download e fazer a instalação via sistema operacional. Eu conheço algumas situações de algumas pessoas que passaram por essa situação de realizar atualização de BIOS via download direto, né, do site da fabricante, e o computador simplesmente depois não ligou mais, reiniciou e não entrava mais no sistema operacional, teve um problemão aí. Então evite de fazer isso, tá? Se você vai realizar a regravação de BIOS, como eu falei, na situação que eu apresentei, não tem nem como isso acontecer, porque ao meu ver, a regravação de BIOS é num computador que praticamente já está morto, né? Então, no meu ponto de vista, beleza. Mas se você acessar ali, né, de repente a atualização de drive, lá no site do fabricante, tiver o download lá de uma atualização de BIOS para você baixar essa atualização e realizar a instalação, eu aconselho que você não faça isso. Você pode ter algum problema, e tendo um problema é uma dor de cabeça gigantesca, conforme eu falei para vocês, tá? Então fiquem ligados, evitem de fazer atualização de BIOS via sistema operacional. Um outro aspecto também, nunca conecte o pendrive para uma restauração, para uma regravação de BIOS, tá? Nunca conecte na porta frontal, se for um desktop, nas portas USB frontais do seu gabinete. Não faça isso, porque você pode, né, enfrentar ali algum problema, porque essas portas USB da parte frontal do seu gabinete, os dados são trafegados via fio, é um cabo, é um fio que vai até direto ali o conector ao pino da placa-mãe. Então se alguma coisa ali tiver, sei lá, mal encaixado, não sei, qualquer coisa que possa atrapalhar esse tráfego via a esse fio que conecta as portas USB frontal à sua placa-mãe, pronto, você já está com um problemão aí, entendeu? Você já pode interromper o processo, a gravação pode não ser feita da maneira correta como deveria ser feito. Então, para garantir, notebook não tem esse problema porque as portas são todas direto, né, na placa-mãe, mas desktop, se você for realizar a regravação de BIOS, sempre opte por utilizar as portas traseiras, as portas USB da parte de trás do gabinete, pois elas são conectadas direto na sua placa-mãe. Então aí você já anula qualquer possibilidade, por exemplo, né, de haver um interrompimento ali de leitura via questão de porta USB, porque você está conectado direto aí, no caso, na porta USB da sua placa-mãe, beleza? Também não é nem um pouco aconselhável você realizar a regravação de BIOS através de HD externo, ou case, tá? É o mesmo problema, você tem um conector, você tem um cabo que sai da sua unidade, do seu HD externo ou da sua case, e que vai para a porta USB do seu computador. Agora você imagine, né, você realizar uma regravação de BIOS num HD externo na porta frontal de um gabinete. Gente, pelo amor de Deus, é o suprassumo do problema isso. Então assim, esquece também, tá? HD externo para fazer regravação, não. Sempre faça por um pendrive e sempre utilizando então as portas traseiras USB da sua placa-mãe. Inclusive, para complementar aquele item que eu tinha comentado com vocês sobre a questão de você realizar o procedimento de regravação de BIOS somente quando você tiver 101% de certeza que tudo que podia ser feito foi feito, né?
e em situações que realmente o computador não apresenta nenhum sinal, mesmo após testes, né, inúmeros testes, sempre faça esse diagnóstico de uma forma palpável, com fatos, com dados, tá? Multímetro, tá? Faça um teste de multímetro. Se for o caso, se é um computador que você não conhece a estrutura da placa-mãe, pesquise o manual desse computador na web, faça o download do manual, dá uma estudada ali nos sítios de componente eletrônico da placa-mãe, vê os locais corretos para você medir as tensões, né? Para verificar se realmente está passando energia ou não. Se estiver passando energia e mesmo assim não está dando vídeo, não está funcionando, né, perante os testes, beleza, aí vale a pena uma regravação de BIOS, porque às vezes você vai realizar a regravação, né? Mas o problema não é esse. Às vezes ali no multímetro você já vê de cara que não tem nada, às vezes não tem nada a ver com regravação de BIOS. No multímetro você identifica, putz, tem um componente aqui que está em curto, né? Alguma coisa ali não está legal no circuito. Então sempre faça testes, né? De uma forma onde você consiga ter informações e dados concretos para você tomar uma decisão. Inclusive não é nem só tomar a decisão, mas até para você descobrir qual que é o caminho que você vai seguir para solucionar o problema que você está aí com o equipamento para você solucionar, beleza? Então, resumindo, acho que para fechar aqui essa listinha, vou deixar inclusive esses tópicos todos descritos, tá? Na descrição do vídeo. Para fechar isso daqui, faça teste de multímetro, para que realmente você tenha certeza do que está acontecendo no componente ali, na placa do computador ali do seu cliente ou até mesmo no seu computador, beleza? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse procedimento de regravação de BIOS, tá? É um procedimento que, de certa forma, como eu falei, é comum na nossa área. Uma hora ou outra acaba aparecendo um computador que é necessário fazer, mas, como eu falei, é um procedimento que tem que ser feito com muita certeza, com muita calma, e se você seguir essas dicas que eu estou passando aqui para vocês, a probabilidade de você ter um problema é quase que zero, né? A não ser que realmente você tá no meio da regravação de uma BIOS e aí, sei lá, pisca a energia na casa, aí já era. Aí é porque você tinha que se ferrar mesmo, aí não tem o que fazer. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito claro, deixem nos comentários, eu vou fazer questão de ler e responder, como eu faço com todo mundo aqui do canal, tá? Se você, inclusive, quiser participar do nosso grupo aqui do canal no Telegram, acesse meu Instagram, no link na bio, tem direto lá o link do grupo, você pode participar. Se você quiser orientações em cursos, de quais cursos você pode fazer, se você quiser tirar dúvidas sobre alguma coisa que você está enfrentando aí no seu computador ou no computador de um cliente que você pegou, né, um equipamento aí que chegou nas suas mãos que você não está conseguindo resolver, precisa de uma opinião. Tem uma galera muito da hora lá no grupo já, a gente troca uma ideia de vez em quando ali. Então não tem nada de forçação de barra para venda de curso, tá, galera? Mas a gente orienta se precisar também, mas a gente bate um papo sobre assuntos relacionados à tecnologia. Então se você quiser fazer parte também, acesse meu Instagram, já entra lá no grupo que você será muito bem-vindo, beleza? Gente, obrigado então para quem assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo e falou, galera. Até mais. Valeu!